O Conselho Federal de Economia do Brasil se posiciona contrário à PEC 241. A PEC 241, para quem não sabe, é uma proposta de emenda à Constituição brasileira que visa congelar os gastos, ou seja, os investimentos no setor público brasileiro. Ela não visa congelar os gastos com a dívida pública, somente os investimentos, somente afeta a parte mais frágil de todo o sistema, que é a parte do povo. E quem é que defenderia uma coisa dessa? Parece meio absurdo. Bom, para você entender isso, você tem que ver esse outro vídeo aqui para entender o que está por trás da PEC 241. Tem muita grana e poder por trás dessa PEC 241. Existe um compromisso, um pacto a nível de governo com grandes empresas para que isso seja aprovado e garanta o pagamento por parte do governo brasileiro aos grandes bancários que emprestaram essa grana para o governo. Haja vista que as dívidas, né, o que tem nessas dívidas não são claras, como é mostrado aqui no site da Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês precisam entender o que é essa dívida. A parte que congela, digamos que aqui são todos os gastos do Brasil, da União. Então a parte que congela é essa parte aqui, ó, que envolve saúde, trabalho, educação, previdência social, tudo isso aqui congela. Essa parte aqui de juros e amortizações da dívida, ela não congela. Como é que é isso? O governo às vezes precisa pegar a grana emprestada, né, e daí ele pega dinheiro emprestado com juros altos, muitas vezes, flutuantes e juros de todo tipo. De quem ele pega dinheiro emprestado? Não se sabe. É por isso que tem esse site aqui tentando fazer uma auditoria dessa dívida, auditoria cidadã. Não se sabe de quem que pegou emprestado, só se sabe que está se pagando juros altos aí de 20 e tantos % para pagar essa dívida. Existe uma suspeita que essa dívida seja, por exemplo, do pessoal que estava no governo, né, que eles emprestaram para determinadas pessoas e aí essas pagam tanto de juro com dinheiro do povo para essas pessoas e sabe-se lá o que está por trás disso daí, os processos de corrupção que estão por trás disso aí. Porque imagina, alguém em sã consciência tem uma empresa ou sua casa, você vai pedir dinheiro emprestado, depois você congela o investimento em comprar comida, em hospital para os seus filhos, congela tudo isso para favorecer os juros do banco. Você vai tomar empréstimo de banco pagando juro alto, sabendo que isso pode comprometer seu orçamento? Provavelmente não. Isso é muito obscuro e aqui vai uma crítica aos governos anteriores. No governo FHC, isso aqui começou, para quem acha, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, para quem acha que os militares foram, né, é o símbolo de honestidade, essa dívida pública começou no governo dos militares. Passou pelos outros governos, passou pelo Fernando Henrique, aumentou mais um pouco, passou pelo governo Lula e Dilma, aumentou também em valores, diminuiu em relação ao PIB, porque o PIB cresceu muito, mas ela continuou aumentando em valores. E é uma dívida obscura, ninguém sabe direito o que acontece com isso. Para quem é esse dinheiro? Ninguém sabe. O que está em jogo é isso. A PEC 241, ela congela essa parte aqui e garante o pagamento dessa parte aqui. Por isso que ela é tão escandalosa. Entendendo isso, né, você pode dizer, pô, mas o oráculo Morpheus é quem para estar falando isso daí? Isso daí é assunto de economia, isso tem que ser um profissional da área para falar alguma coisa sobre isso. É justamente isso que acontece. A COFECOM, é o Conselho Federal de Economia do Brasil, é uma entidade representativa dos 230 mil economistas brasileiros. Ela posiciona-se francamente contra a PEC 241, posicionamento adotado no 25º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, realizado em 31 de agosto a 2 de setembro em Natal, Rio Grande do Norte, e que reuniu cerca de 200 economistas representando os 26 conselhos regionais de economia. O governo Temer tomou uma decisão sem consultar ninguém, minha gente. É preciso entender isso aqui. Ele não consultou ninguém. Ele chegou lá e disse, rapaz, é o seguinte, temos um problema aqui, a grana está curta, já sei, tive uma ideia, vamos congelar dinheiro do pobre e pagar os ricos. Como assim pagar os ricos? Estou exagerando? Quem você acha que empresta dinheiro para um governo, para o governo brasileiro? É o pobrezinho? Não, minha gente. São grandes bancos, grandes instituições, grandes especuladores.
Essa gente que trabalha ganhando dinheiro. E aquele ganha dinheiro em cima do suor do trabalhador, praticamente. Então, esse dinheiro. O Temer, na hora que viu, boa, a conta aqui está apertada, vamos tirar dos pobres para dar para os ricos. É isso que ele está fazendo com a PEC 241. Claro que o nosso canal não tem censura, você pode ficar à vontade aí para se manifestar. Mas seria bom também você não só criticar a minha posição, que eu particularmente sou contra essa PEC, né, mas também criticar que essa também é a mesma posição do Conselho Federal de Economia. Ele diz aqui o seguinte: no atual momento da crise fiscal, não há como atender às crescentes demandas sociais sem mexer no nosso modelo tributário, no qual 72% da arrecadação de tributos se dão sobre o consumo e sobre a renda do trabalho, ficando a tributação sobre a renda capital e riqueza com apenas 28%, na contramão do restante do mundo. Na média dos países da OCDE, por exemplo, a tributação sobre a renda do capital representa 67% do total dos tributos arrecadados, restando apenas 33% sobre o consumo e renda do trabalho. Contudo, em lugar deste debate, adota-se um caminho mais fácil, jogando o ônus nos ombros dos mais pobres. Vejam que eles também falam aqui dos mais pobres. Dessa forma, o governo traça um falso diagnóstico, identificando uma suposta e inexistente gastança do setor público, em particular em relação às despesas com saúde, educação, previdência e assistência social. Lembra o que eu falei, daquela a lógica da direita, que os caras pregam desgraça para depois destruir o sistema, responsabilizando-os pelo aumento do déficit público, omitindo-se as efetivas razões que são os gastos com os juros da dívida pública, responsáveis por 80% do déficit nominal. As excessivas denúncias fiscais, o baixo nível de combate à sonegação fiscal e a frustração da Receita e o elevado grau de corrupção. Para buscar o equilíbrio nas contas, propõe um conjunto de ações cujos efeitos negativos recairão sobre a população mais vulnerável, sendo a PEC 241 a principal delas, propondo o congelamento de valores reais em despesas, incluindo os recursos destinados à saúde e educação, configurando-se em medida inaceitável, tendo em vista que o atual volume de recursos para essas áreas já é insuficiente para ofertar à população de serviços de melhor qualidade que atenda à forma plena e demanda. Essa é a opinião da Cofecon, que é igualzinha à minha opinião, sinceramente. É essa aqui minha opinião. Quer saber a minha opinião? Qual a opinião do Oráculo? Qual a opinião do Morpheus? É essa aqui. Qual a opinião do canal Notícias e Comentários? É essa aqui. E é por isso que nós somos oposição a esse governo. Bom, me interessa também saber a sua opinião sobre isso. O Conselho Federal de Economia entende-se que talvez seja os mais experts no assunto de economia. A PEC 241 impacta diretamente a economia. Os mais experts, um conselho aqui representando tantas mil pessoas, 230 mil economistas brasileiros, é contrário a isso. E você? Qual o seu posicionamento? O que você acha? Compartilhe esse vídeo e ajude o canal a crescer se inscrevendo no nosso canal e divulgando as informações. Mas além disso, desenvolvendo o seu senso crítico e ajudando outras pessoas a desenvolver senso crítico. Ajude o Brasil a melhorar a situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.